Olá, meus amigos, uma feliz quinta-feira, sejam bem-vindos aqui ao Estrela do Oriente Oracle. Eu me chamo Jaqueline e vim fazer a leitura aqui da energia do dia, quais são as orientações espirituais. Como sempre, nós vamos aqui ancorar boas vibrações, fazendo o decreto da grande fraternidade branca, que eu vou abrir a esmo. Cotume, raio dourado. Eu acho engraçadas as coincidências, né? De estar de amarelo. Eu sou a infinita gratidão aos elementos da natureza e aos elementais do reino mineral, vegetal e animal que servem à humanidade. Eu agradeço a esses seres sem livre-arbítrio, pois sem eles nenhum ser humano teria a vida sobre a terra. Em nome de todos os homens, eu peço perdão pelos erros cometidos pela humanidade a todos vocês, meus queridos irmãos. Bom, que possamos assim ter um olhar mais fraterno, né, para a vida, né? Sabe, o que me vem aqui para dizer é algo assim que possa ser muito profundo e talvez para algumas pessoas não venha fazer sentido, mas eu não posso deixar de falar. Já tivemos assim uma era do ouro, né, aqui no nosso planeta, em que muitas existências de formas diferentes já viveram aqui, né, os nossos irmãos das estrelas, os tempos da Lemúria, de Atlântida e outros mais que a gente nem sabe, né? Das capacidades, da energia abriu uma alta tecnologia, que explicaria muitos dados arqueológicos que temos e que são ocultados, mas hoje não é possível se ocultar tanto. Então, nessa era primordial, nessa era de ouro que foi vivenciada lá no passado, nós vivíamos harmoniosamente com todas as diferenças. E essas diferenças reunidas, né, com sabedoria, nos traziam muitas vantagens e capacidades e talentos, né, porque doávamos uns aos outros os nossos talentos, porque estávamos a serviço um dos outros. Mas talvez por conta de um instante de ganância pelo poder, né, tenhamos nos enfraquecido, nos individualizado a ponto de retrogradarmos a nossa capacidade de viver em paz. E aí onde que todos nós fomos separados. Vocês entendem que muitos seres humanos não só olham os animais, né, a natureza como um elemento inferior, mas também como pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferente cor de pele. E isso é algo absurdo, isso é algo que nos prejudica de uma forma talvez incalculável. Então, assim, para aqueles que gostam de estudar, né, A Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, um livro do nosso grande irmão Chico Xavier, né, pela mediunidade dele, Emmanuel, né, que traz os fatos históricos, né, a missão do nosso Brasil. Se vocês repararem, é como se
o nosso Brasil fosse um projeto que visa o realinhamento desse passado, a nossa cultura muito miscigenada, a religião laica, trazendo à tona essas eras, sabe? Então o grande projeto que o Cristo trouxe, né, com o seu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, que seria o seu grande mote, para que voltemos de novo a viver nessa era do ouro, um com os outros. Imagina se esses irmãos das estrelas aparecessem diante de nós aqui, os nossos medos, né, como a gente começou a falar na segunda-feira, fariam ou correr ou atacar, né, ao invés de estar em paz. A gente tem essa dificuldade de viver com as diferenças, com aquele que pensa diferente da gente, com aquele que tem uma cultura diferente da gente, entende? Então tem muita coisa na gente que precisa ser trabalhada. E está dentro desse grande mote, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que foi a revelação do Cristo após a sua ressurreição, né? Depois de todo o seu processo, de toda a sua pregação, de toda a sua doação, e com certeza esse trabalho continua sendo feito através da história para que saiamos junto do Cristo vencedores, que possamos estar como seus soldados, né, levantando essa bandeira de paz, essa bandeira de harmonia perante as infinitas diferenças. As diferenças nos fazem mais fortes, não é assim que os cientistas estudam o nosso DNA, os nossos genes? Basta ver um exemplo simples, né? Os cachorros que não têm raça, né, chamados popularmente de vira-latas, eles têm uma estrutura mais forte, eles são mais fortes do que aqueles que têm uma raça pura, por exemplo. Então que possamos refletir um pouquinho sobre isso, inclusive até sobre aqueles que se colocam na nossa vida como algozes, que possamos refletir. Aqueles que nos perseguem apenas não têm um entendimento desse grande projeto do Cristo, mas um dia, no tempo deles, eles também vão entender, assim como nós aqui agora estamos como espírito de buscadores e querendo entender muitas coisas nas nossas vidas do que passamos. Bom, mas vamos ao jogo para o vídeo não ficar muito alongado. Peguei o baralho cigano, mas eu vou pegar aqui o astrológico. Saiu a carta Candeias. O comportamento deve sempre ser guiado pelo equilíbrio. Não abra mão de seus ideais, de seus projetos, de sua vontade. Reflita sobre seus projetos de vida e o que realmente deseja para você. Mas antes, eu vou fazer um comentário que me veio aqui, que eu não comentei, né, quando veio essa coisa toda aqui. Quando essa era do ouro, né, por exemplo, o Egito foi resquício disso, né, onde se colocavam esses irmãos das estrelas como deuses, né, onde se gerou o princípio das guerras por causa da divisão religiosa, né. Eles apenas eram irmãos mais velhos no universo perante a humanidade, perante o ser humano. E aí, diante exatamente desses irmãos que mostra aí nas histórias do Egito, em que convivíamos mesmo com esses diferentes seres de diferentes planetas, planos, dimensões, seja o que for, né? Nós somos pequeninos, não podemos bater um martelo de dizer que é uma verdade absoluta, né? Não vou saber se é de um outro planeta, de uma outra dimensão, enfim, mas tínhamos essa sutileza, essa capacidade de conviver com essas diversas dimensões sutis. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer aqui, né? Mas nós estamos rumando para resgatarmos tudo isso.
para podermos viver em paz, mesmo sendo diferentes, porque a diversidade contribui bastante para a nossa evolução. Candeias. O comportamento deve ser sempre guiado pelo equilíbrio. Não abra mão de seus ideais, de seus projetos, de sua vontade. Reflita sobre seus projetos de vida e o que realmente você deseja. O que você realmente deseja. Eu acredito que de alguma forma você deseja ser feliz, você deseja estar em paz e principalmente você deseja ser muito amado. Eu acredito que esse seja o verdadeiro valor e motivo para se viver. Vamos lá, que não desistamos desse amor, dessa paz. Opa! A carta dos livros me remetendo a essa necessidade de nos aprofundarmos mesmo nos conhecimentos da espiritualidade, de estarmos a serviço, orar e vigiar, né? Buscando na oração essa conexão com Deus, a sabedoria, o vigiar, mas também que possamos trabalhar, colocar em prática, sair do profano, transformando o conhecimento em prática, vindo para o sagrado. Então o conhecimento aqui nos trará estabilidade, segurança e equilíbrio, como fala aqui da carta de Candeias, trazendo merecimento, trazendo esperança, trazendo boa sorte para as nossas vidas, trazendo uma alta espiritualidade aqui. Muitos de vocês aqui no ambiente de trabalho se sentem inclusive sozinhos, né? É como ETs, né? Por verem e se sentirem tão diferentes. Mas aos poucos todos nós vamos nos conectar de alguma forma por afinidade, né? A gente precisa perseverar em manter essa autenticidade que a carta Candeias nos pede, né? Para que possamos ir um de encontro aos outros, nos reunir, né? E trocarmos as nossas ideias, porque com certeza nós temos muito que contribuir um com o outro. A carta do navio, mostrando exatamente o que eu estou falando, né? Que essa sensação de isolamento, ela vai acabar. Então não se sinta triste, né? Aqui a frase de Kuthumi fala muito sobre a unicidade, sobre estarmos todos juntos, unidos, reunidos pelo amor de Deus. Se você diz amar a Deus e não consegue amar um gatinho, um cachorrinho, né? Como amar a Deus? Entende? Que é uma criação divina. A carta da cruz, mostrando que essas mudanças vão trazer vitórias e um grande fortalecimento espiritual. A carta dos pássaros, mostrando que nos abriremos de novo para a vida, para a alegria, para a leveza, nos libertaremos de muitas coisas que há muito tempo vem nos aprisionando através do conhecimento, né? A fé é quando a gente não tem o conhecimento, mas acredita através da intuição que a gente pode conquistar algo. Mas quando a gente tem a compreensão, o conhecimento, a gente tem a certeza através do conhecimento. E aí já não precisa mais a fé em si, porque você sabe que a fé também é uma ciência, mas você sabe que se você perseverar naquilo, você consegue com a sua própria competência. Não menosprezando a fé, porque ela vai ser sempre necessária, vai sempre haver algo que precisaremos aprender e acreditar no invisível, né? Mas o conhecimento também pode nos levar muito longe. Não perdendo jamais a fé em Deus aqui. Nos abriremos para a vida, para o amor, para esse amor ágape, né? E saberemos
acolher com sabedoria esse amor e compartilhar também, porque aqui fala muito sobre o compartilhar do amor para que ele se multiplique. Aqui no fundo do deck falando dos nossos talentos, o compartilhar dos nossos maiores talentos, o número 14 me remetendo a essa profunda compreensão da vida. A sabedoria da raposa que chega onde quer na luta de sua sobrevivência com a sua inteligência. Simplesmente sem ser vista, sem ser notada, a gente não tem necessidade. O ego é que gosta de ser notado. Mas a nossa centelha divina não se preocupa com isso. Então vamos lá. A carta da morte mostrando essa necessidade, né, de estarmos nesse processo da impermanência para a evolução, de deixar morrer aqui as crenças que nos limitam, que não nos permitem ver além as coisas. E no fundo do deck a carta do julgamento, mostrando que quando saímos de alguma situação difícil, nos curamos, né? Ontem a gente falou muito sobre cura. Nos curamos de uma situação difícil, morremos para aquela situação que se finda, aquele ciclo. A gente consegue tirar as conclusões com clareza aqui. Mas mais uma vez a combinação dessa carta está me remetendo que não há mais tempo. Urge, mais do que nunca, nos apressarmos em focarmos num pensamento positivo, num sentimento purificado, numa leveza de espírito. É isso que eu sinto com as vibrações que se apresentam. E para encerrar essa leitura, o aconselhamento do Minuto de Sabedoria para todos nós. 148. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga em frente o mais rapidamente que puder. Bate com a leitura, tá vendo? Faça as pazes com seus adversários. Envie pensamentos de simpatia e de amor. E todas as mágoas se afastarão de você. E todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. A espiritualidade de fato é maravilhosa, né? Que possamos estar sempre conectados a esses bons fluidos, porque independente de resistirmos ou não, é para isso que nos direcionaremos, porque aqui é o amor que vai sempre nos reger e nos nutrir, mesmo quando estivermos numa rebeldia sem sabedoria. Então, que essa quinta-feira seja um dia de luz para todos nós. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.